Você abre o computador para começar aquela tarefa. Abre uma aba. Depois outra. Depois checa uma notificação que nem tinha chegado ainda. 40 minutos depois, a tarefa continua exatamente como estava. Você chama isso de preguiça. E se cobra por isso. Mas a verdade é mais estranha que isso. Você não tem preguiça dessa tarefa. Você tem medo dela. E são coisas completamente diferentes. Repara numa coisa, preguiça deveria ser genérica. Se você fosse preguiçoso, evitaria tudo igual. Mas não é isso que acontece. Você procrastina uma tarefa específica e faz outras 10 coisas difíceis no mesmo dia sem pestanejar. Limpa a casa inteira. Responde mensagens chatas. Faz exercício. Só não abre aquele documento específico. Isso não é um cérebro preguiçoso. É um cérebro evitando uma coisa muito específica. E essa coisa não é a tarefa. É um sentimento. Existe um termo para isso: aversão à tarefa. Aversão à tarefa é a sensação negativa que uma tarefa específica gera antes mesmo de você começar. Pode ser ansiedade, porque você não sabe se vai fazer certo. Pode ser tédio, porque a tarefa é repetitiva e sem graça. Pode ser vergonha antecipada, porque alguém vai julgar o resultado. Pode ser confusão, porque você não sabe nem por onde começar. O seu cérebro sente isso antes de qualquer linha ser escrita. E reage do jeito que reage a qualquer coisa desconfortável, te afasta. Pensa numa situação bem específica. Você precisa escrever um e-mail pedindo um aumento, ou cobrando um cliente que não pagou. Não é difícil digitar as palavras. Você sabe escrever um e-mail. O que trava não é a habilidade. É a possibilidade de ouvir um não, ou de parecer chato, ou de ser mal interpretado. Você não está evitando o teclado. Está evitando a sensação de vulnerabilidade que vem logo antes de clicar em enviar. Troca o e-mail por qualquer outra tarefa que você mais adia, e o mecanismo por baixo tende a ser o mesmo, alguma sensação específica, não a tarefa em si, escondida atrás dela. E aqui está o mecanismo real por trás disso, com nome técnico simples: regulação emocional de curto prazo. Regulação emocional é qualquer coisa que você faz para mudar como está se sentindo agora. Trocar de aba quando a tarefa incomoda não resolve a tarefa, mas resolve o desconforto. Na hora. Imediatamente. O seu cérebro faz essa troca sem te perguntar: alívio garantido agora, por um problema maior depois. E isso não é fraqueza de caráter. É um sistema de recompensa fazendo exatamente o que ele foi feito para fazer: buscar alívio imediato. O problema é que esse sistema não enxerga o depois. Só enxerga o agora. E quanto mais desconfortável a tarefa parece, mais forte fica o impulso de escapar dela agora mesmo. Isso explica um padrão que você já deve ter reparado. Você não procrastina tarefas fáceis e claras. Você procrastina tarefas ambíguas, ou tarefas onde o resultado importa muito para você. Quanto mais importa, maior o medo de fazer errado. Quanto maior o medo, maior a aversão. Quanto maior a aversão, mais forte o impulso de fugir. Reparou a ironia? As tarefas que você mais procrastina costumam ser as que mais te importam. Não é coincidência. É consequência direta do mecanismo. Aquele projeto pessoal que você sonha em começar há meses. Aquele curso que ia mudar sua carreira. Aquela conversa difícil que precisa acontecer. Não são as tarefas mais fáceis de adiar. São as que carregam mais peso emocional, porque o resultado importa de verdade. Uma tarefa qualquer, sem consequência nenhuma, quase não gera aversão. Ninguém procrastina lavar um copo. O problema nunca foi você não se importar. Foi você se importar demais, numa intensidade que o seu cérebro registrou como ameaça. E tem outro ponto que ninguém te conta: a culpa que vem depois de procrastinar piora tudo. Você procrastina. Se sente mal por procrastinar. E esse mal-estar novo se soma à aversão que já existia com a tarefa original. Na próxima vez que for encarar essa mesma tarefa, ela carrega ainda mais peso emocional do que antes. Você não está só evitando a tarefa.
Está evitando a tarefa mais a memória de ter se sentido mal por evitar ela da última vez. Isso cria um ciclo. E o ciclo não se resolve com mais disciplina. Ele se alimenta de mais cobrança. Pesquisas em psicologia comportamental mostram algo contraintuitivo aqui. Pessoas que se perdoam por terem procrastinado numa tarefa tendem a procrastinar menos a próxima vez. Não porque ficaram acomodadas. Porque a próxima tentativa não carrega o peso extra da autopunição. Menos peso emocional, menos aversão. Menos aversão, menos impulso de fugir. E aqui está a virada que muda como você deveria lidar com isso. Se procrastinação é sobre emoção, e não sobre tempo, então todo o conselho de que organize melhor sua agenda ataca o problema errado. Você não precisa de um cronograma mais bonito. Precisa reduzir o desconforto específico que aquela tarefa gera, antes de tentar forçar disciplina em cima dele. Isso muda completamente por onde começar. Se a aversão vem de ambiguidade, o primeiro passo não é fazer a tarefa. É definir, em uma frase, qual é o primeiro movimento concreto. Não escrever o relatório. Isso é vago e assusta. Mas sim abrir o documento e escrever só o título. Isso é pequeno e não assusta. Se a aversão vem de medo de fazer errado, o primeiro passo é permitir uma versão ruim de propósito. Fazer um rascunho horrível, sabendo que ele vai ser horrível, tira a pressão de acertar de primeira. E é mais fácil começar quando o padrão exigido é 0. Se a versão vem de tédio, quebrar a tarefa em blocos bem curtos, de 10 minutos, engana o cérebro. 10 minutos parece suportável mesmo quando a tarefa inteira não parece. Repara que nenhuma dessas soluções é força de vontade. Todas mexem no sentimento antes de mexer na ação. Tem mais uma que funciona bem para qualquer tipo de aversão: reduzir o compromisso para 2 minutos. Não vou terminar essa tarefa. Só vou fazer ela por 2 minutos, e aí decido se paro. 2 minutos não ameaça ninguém. E na prática, o mais difícil quase nunca é continuar. É começar. Uma vez que o primeiro movimento acontece, o cérebro já não está mais reagindo a uma ameaça abstrata. Está lidando com algo concreto, que já provou ser suportável. E o passo mais importante de todos, quando você procrastinar de novo, e vai procrastinar de novo, trata a si mesmo do jeito que trataria um amigo que travou numa tarefa difícil. Não com "que preguiça sua". Com "essa tarefa te assusta por algum motivo, vamos entender qual". Isso não é ser leniente. É cortar o peso extra que faz a próxima tentativa ainda mais pesada. Repara na próxima vez que você travar numa tarefa específica. Antes de se chamar de preguiçoso, pergunta: o que exatamente essa tarefa está me fazendo sentir? Ambiguidade. Medo de errar. Tédio. Ou vergonha antecipada de mostrar o resultado. Cada resposta pede uma solução diferente. Nenhuma delas pede mais autocobrança. E repara também no que você diz para si mesmo quando trava. Se a frase "eu sou preguiçoso", isso não aponta para nenhuma solução. É só um rótulo que dói. Se a frase "essa tarefa está me dando medo de errar", isso já aponta para uma ação concreta: reduzir a exigência do primeiro rascunho. Trocar o rótulo pela causa específica não é frescura. É a diferença entre ficar preso e saber o próximo passo. Você abre o computador para começar aquela tarefa. Abre uma aba. Sente o desconforto de sempre. Só que dessa vez você sabe, não é preguiça. É medo com um nome específico. E medo com nome específico tem solução.